10 razões por que a igreja não passará pela grande tribulação. No livro de Apocalipse existem pelo menos 4 dificuldades que nós vamos encontrar. Primeiro é a simbologia do livro. Segundo é os conceitos e métodos de interpretações do livro. Terceiro, a estrutura do livro. E em quarto lugar, o uso do Antigo Testamento no livro. Primeira razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas afirmam que os santos, que para eles é a igreja, vai passar por todo o período da grande tribulação e eles serão guardados. Porém, eles esquecem das expressões bíblicas que nós vamos encontrar que diz que os santos serão vencidos, onde diz que os santos serão martirizados, onde diz que os santos serão torturados, onde diz que os santos eles serão mortos. Pergunta, onde é que os santos serão guardados na grande tribulação? A Bíblia irá declarar que o anticristo terá poder sobre os santos. O anticristo ele irá vencer os santos. O anticristo irá torturar e perseguir os santos. Pergunta, onde é que os santos, que para eles a igreja, será guardada durante a grande tribulação? A Bíblia nos diz que Jesus nos salva ou nos livra da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a Jesus a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que há de vir. Ou como diz em uma outra tradução, que está por vir. A Bíblia ela é muito enfática em dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Os santos que serão perseguidos durante a grande tribulação são os judeus, que são povo eleito, povo escolhido. A igreja, ela não estará aqui durante o período da grande tribulação. Segunda razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus disse que a igreja ela não está destinada a passar pela grande tribulação. Jesus levou a ira sobre ele, a punição que viria sobre nós. A própria Bíblia irá afirmar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoje nós estamos em paz com Deus e o castigo que viria sobre nós, Jesus levou sobre si. A ira que viria sobre nós, Jesus levou sobre si. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 em diante. Ou seja, viria um castigo sobre nós, mas Jesus levou sobre ele. Hoje nós que estamos em Jesus, esse castigo ele não virá mais sobre nós. A grande tribulação ela está reservada para aqueles que não estão em Cristo. Quem ainda não recebeu Jesus Cristo, ele ainda está debaixo da ira e do castigo que há de vir. Jesus já sofreu e já foi punido em nosso lugar. E se a igreja deve passar pela grande tribulação para receber uma espécie de castigo ou purificação, isso significa que a obra de Cristo sobre a cruz ela não foi completa, ela não foi perfeita e ela não teve poder algum sobre nós. A Bíblia ela é enfática em dizer que Jesus levou sobre si a ira, o castigo, as punições que viria sobre nós. E ele levou tudo isso sobre ele na cruz do Calvário. E se a igreja de Cristo precisa passar então pela grande tribulação, significa que a obra de Cristo na cruz ela não foi suficiente para o nosso resgate. Porém, a Bíblia irá afirmar categoricamente que a obra de Cristo na cruz ela foi perfeita, ela foi completa e ela foi suficiente. E Jesus já levou sobre si, então, todo o castigo, toda a condenação, toda a ira e enfermidade sobre si. Ou seja, não existe ira, não existe castigo que está reservado para a igreja, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, para você que chegou até aqui, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever. E também para ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você possa ser notificado pelo YouTube. Assim você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos novos, relevantes e interessantes que aqui todas as semanas nós temos lançado. Visto que você já se inscreveu e já ativou o sino das notificações, então nós podemos prosseguir. Terceira razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação, e lembrando você que são 10 os tópicos que eu reservei aqui para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação. Vamos para o terceiro de hoje. A grande tribulação ela está reservada para os judeus e os gentios que rejeitaram a Cristo. Primeiro, os judeus, eles rejeitaram o Messias. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, irá descrever esta rejeição que os judeus tiveram
com respeito a Jesus. Segundo, os judeus, eles crucificaram o Messias. Terceiro lugar, os judeus falaram que o sangue dele caia sobre nós e caia também sobre os nossos filhos. Ou seja, eles estavam desprezando e amaldiçoando o Mestre Jesus. A diferença dos judeus e dos gentios para a igreja do Senhor é que nós recebemos a Jesus. Hoje, nós que estamos em Cristo somos novas criaturas, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos irmãos de Jesus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Terceiro, hoje, a igreja, ela morre por amor de Jesus. Quarto, hoje a igreja tem os seus pecados lavados pelo precioso sangue de Jesus. E quinto lugar, nós vemos então os judeus que primeiramente rejeitam Jesus e humilham Jesus e desprezam Jesus. Mas agora a igreja, ela serve a Jesus, ela ama Jesus e ela morre por amor a Jesus. Quarta razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus disse, orai e vigiai para escapar de tudo aquilo que está por vir. E no contexto ele fala da grande tribulação. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orando, a fim de escapar de tudo o que está para acontecer. E poder estar dizendo, mantenha uma vida de oração, de vigilância, de santidade na presença do Senhor, de forma que quando a grande tribulação estiver para chegar, primeiramente o Senhor irá livrar, irá fazer com que vocês escapem desse momento de grande aflição que está por vir em todos os lugares, em todo o mundo. Quinta razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse no Antigo Testamento, que é o do profeta Daniel, no capítulo 9, e para ser mais específico, no versículo 24, está escrito o seguinte, 70 semanas estão reservadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e também para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E em primeiro lugar nós vamos ver então agora o Senhor entregando essa profecia para Daniel, dizendo que 70 semanas estão reservadas para o teu povo. Interessante que a Bíblia vai dizer que Deus já na eternidade ele determinou todas as coisas. E aqui Deus ele estava entregando para Daniel uma revelação desde os seus dias até o fim dos tempos. E em segundo lugar ele vai falar para o teu povo, Daniel. Ou seja, quem era o povo de Daniel? Nós sabemos que Daniel ele era judeu. Então era uma profecia relacionada ao povo judeu. Terceiro lugar nós vamos ver para a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Nós sabemos que é Jerusalém. Ou seja, aqui ele está se referindo ao povo judeu. E em quarto lugar, do teu santo monte. Qual é a pergunta que nós fizemos aqui? Qual é esse santo monte? É o Monte Moriá. É o santo monte de Daniel, é o santo monte do povo judeu. Esse é o monte do templo, é o monte onde Salomão construiu o primeiro templo, depois ele foi reconstruído por Zorobabel e depois, por fim, por Herodes o Grande. E depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito ele vai entrar em Jerusalém, em Israel. Agora ele vai até o templo em Jerusalém, vai destruir não somente o templo, mas também a cidade de Jerusalém. E em poucas palavras aqui, nós podemos entender então que a grande tribulação ela está reservada para os judeus, gentios e para todos aqueles que ficarem aqui. São pessoas que não receberam Jesus e eles estão debaixo de ira, embaixo de castigo, de condenação, e por isso passarão pela grande tribulação. Sexta razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. O próprio Senhor Jesus disse que a grande tribulação está reservada para os judeus. Naturalmente, quando nós falamos que a grande tribulação está reservada para judeus, nós falamos de judeus porque é em Israel que irá se intensificar mais a grande tribulação. Porém, essa grande tribulação ela estará reservada para judeus, gentios e todos aqueles que negaram a Jesus. E a perseguição será a nível mundial, porém de forma mais intensa em Israel. No livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus ele vai estar falando sobre esses eventos dos dias do fim, mas nós vamos também encontrar outros evangelistas que irão também falar do mesmo sermão, da mesma pregação, do mesmo dia,
e eles vão falar com detalhes um pouquinho diferentes. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, vai falar sobre esse sermão também. No livro de Lucas, capítulo 17, vai falar do mesmo sermão. No livro de Lucas, capítulo 21, o Senhor Jesus, no seu sermão profético, ele vai falar de forma direta ao povo judeu. Pastor João, mas por que de forma direta ao povo judeu? Bom, para isso nós precisamos interpretar o texto dentro do seu contexto e entender o que o Senhor Jesus ele estava querendo dizer. E no versículo 15, Jesus disse o seguinte: quando virdes o abominável da desolação, como profetizou o profeta Daniel. Ou seja, aqui o Senhor Jesus ele está tomando como base o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Também no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31. E Daniel, capítulo 12, versículo 11. Primeiramente, o Senhor Jesus ele vai falar do abominável da desolação, que é uma referência direta ao anticristo. Segundo, o Senhor Jesus vai dizer, quem estiver no lugar santo. Onde é o lugar santo? Nós sabemos que é Jerusalém. E em terceiro lugar, ele vai dizer quem estiver na Judéia. Onde fica a Judéia? Nós sabemos que é em Israel. Em quarto lugar, ele vai falar quem estiver sobre o eirado. Nós sabemos que o eirado é uma estrutura específica de casa de judeus. E em quinto lugar, ele vai falar o seguinte: ai das grávidas. Por que o Senhor Jesus falou ai das grávidas? Porque as grávidas, em um dia de perseguição, devido à sua barriga, elas não conseguem correr, elas não conseguem escapar. Pastor João, mas por que o Senhor está falando que o Senhor Jesus estava falando com os judeus e estava dando para os judeus uma direção para que eles saibam como se comportar quando eles estiverem na grande tribulação? Isso, na verdade, meu irmão, é porque Deus ele ama o povo judeu. Ainda que eles estão na rebeldia, em desobediência, mas eles continuam sendo o povo de Deus. Eles continuam sendo o povo que é descendente de Abraão. E em sexto lugar, agora eu vou dar a prova de que Jesus estava falando da fuga dos judeus. Jesus vai falar assim: ore para que a vossa fuga não seja no inverno. Interessante quando Jesus fala que ore para que a fuga de vocês não seja no inverno. Ele está falando, ou seja, o Senhor Jesus ele está direcionando o povo judeu e explicando para eles o que eles devem fazer, como escapar, e pedindo a Deus para que Deus não permita que isso aconteça em um dia, em um período de inverno. Para quem não sabe, em Israel neva muitíssimo, então por isso que Deus falou, ore para que não seja no inverno. E em sétimo lugar ele vai falar também para que não seja no dia de sábado. Interessante que ele vai falar de um dia de sábado. Sabemos que o único povo da terra que hoje guarda o sábado são os judeus. E nós sabemos que os judeus eles não podem caminhar mais do que 2 quilômetros em dia de sábado. Ou seja, não será possível fugir se eles tiverem um dia de sábado. Ou seja, haverá um caos em todo o mundo. Porém, a maior pressão estará localizada em Israel, em Jerusalém. E a Bíblia irá dizer, porque neste tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve em todo o mundo. Aqui então Jesus ensina os judeus como fugir. Aqui Jesus ele não está falando e instruindo a igreja, até porque a igreja estará livre dessas coisas. E segundo a revelação bíblica, a partir do momento que os judeus eles negam Jesus, as profecias de Daniel elas têm uma pausa. E nós entendemos que a partir do momento que a igreja ela é raptada, que Jesus leva a sua igreja, no dia do arrebatamento é que Deus agora ele dará continuidade nesse período de 7 anos de grande tribulação, dando então prosseguimento nas profecias de Daniel. Ou seja, hoje o Senhor, nosso Deus, ele está tratando e usando, operando através da igreja, mas quando a igreja for tirada, quando a igreja for levada agora por Cristo no arrebatamento, o Senhor começa a trabalhar com os judeus e também com os gentios. Agora vai ser um tratamento que Deus vai ter com todos aqueles que ficarem aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio em nome do Pai e eles o rejeitaram. Mas agora o próprio Senhor Jesus vai dizer que virá alguém em seu próprio nome e os judeus o receberão. E aqui ele está fazendo uma referência ao anticristo, que ele se passará pelo Messias e irá enganar
o povo de Israel. Sétima razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, o arrebatamento da igreja será algo rápido. Será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Será como um abrir e fechar de olhos. E após esse momento, então, irá dar início à grande tribulação. Oitava razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para colocar aqui embaixo nos comentários o que você está achando desse vídeo, se esse vídeo está sendo relevante, interessante para você, se você também crê que Jesus virá e arrebatará a sua igreja, e se você também pensa assim como eu, se você é pré-tribulacionista, se você é mid-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você é pré-ira, coloca aqui embaixo a sua visão, o que você pensa, ainda que você discorde, coloca aqui embaixo nos comentários. Oitava razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Ninguém viu Noé entrando na arca. Noé tipifica a igreja. Noé, primeiramente, era avisado e avisa o povo, prega a palavra, depois coloca agora a sua família e os animais na arca. E a Bíblia diz agora que Deus vai enviar o dilúvio sobre a terra e Deus vai estar agora livrando a Noé, a sua família, os animais, e vai deixar agora Noé sobre as águas. Aqui nós podemos ver claramente que Noé, ele não ficou sob o castigo, sobre a condenação, sobre a ira de Deus. Aqui nós podemos ver que o mundo e tudo o que estava no mundo estava agora sendo destruído devido ao castigo e a ira de Deus que estava sendo derramada na terra através das águas do dilúvio. Porém, aqui nós podemos ver que o seu povo, ele estava agora dentro da arca, guardado, protegido, abençoado e sustentado pelo Senhor. E como eu falei no início, nós entendemos que Noé e a arca é um símbolo, é um tipo de igreja, é um tipo da igreja que vai ser livrada da grande tribulação. Nona razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Ló foi avisado da destruição e agora ele vai avisar a sua família. Após avisar e comunicar à sua família a destruição iminente que estava chegando, assim eles puderam então escapar e foram livres da ira vindoura. Aqui nós entendemos que Ló e a sua família, eles tipificam também a igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz que Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, no contexto, ele está falando do arrebatamento. Interessante que a Bíblia vai fazer questão de dizer que a ira de Deus não foi derramada sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, enquanto Ló e a sua família não saíram daquelas cidades. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui, nós podemos sim passar por lutas, provações, dificuldades, pois tudo isso sabemos que nós iremos passar, mas pela grande tribulação, a qual o Senhor Jesus disse que nunca houve e nunca haverá uma grande tribulação como essa. A Bíblia diz que esse será o momento que a ira de Deus será derramada, mas a igreja não estará aqui, porque primeiramente o Senhor irá arrebatar a sua igreja e nós vamos subir e estaremos para sempre com o Senhor. 10ª razão pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Se Jesus vier no final da grande tribulação, todos saberiam a hora e o momento em que Jesus voltaria. Ou seja, seria 7 anos após o início da grande tribulação. Ou seja, primeiramente se manifestaria então o anticristo e nós então saberíamos o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Ou seja, a partir do momento que o anticristo se manifesta, nós poderíamos contar então 7 anos, porque são os 7 anos da profecia de Daniel que faltam para que se cumpra. E isso seria uma contradição bíblica. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, o próprio Senhor Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. E nós sabemos que a volta de Jesus traz alegria e não tristeza. Ou seja, se a igreja estivesse esperando o anticristo, nós estaríamos tristes e até com medo. A igreja,
não está aqui esperando e aguardando o anticristo. Na verdade, a igreja está aqui aguardando e esperando o arrebatamento da igreja. Ou seja, você que é pós-tribulacionista, com todo respeito eu digo isso, você não ficará feliz com a vinda do Senhor Jesus, pois você sabe que antes da vinda do Senhor Jesus você vai perder a sua cabeça. Até porque a Bíblia nos revela que assim será na grande tribulação. A Bíblia diz que aqueles que quiserem servir a Cristo na grande tribulação, eles serão degolados. E assim morrerão os fiéis durante o período da grande tribulação. A esperança dos justos e dos salvos é ser arrebatado com Cristo nos ares e não sofrer a ira de Deus juntamente com os ímpios e aqueles que negaram e blasfemaram o nome de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, e versículo 18, está escrito o seguinte: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve Deus e aquele que não serve. Ou seja, a igreja não está aguardando o anticristo, a igreja aguarda Cristo. E nós não estamos tristes com a vida de Jesus, mas nós estamos com esperança, com alegria, esperando o grande dia da sua vinda, onde a trombeta soará e nós seremos arrebatados. E nós não estamos reservados para a grande tribulação, mas nós sairemos daqui, nós vamos escapar da hora da grande tribulação, que há de vir sobre todos os moradores da terra, mas a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro.